Por que você aceitou Jesus, tá trilhando uma caminhada com ele, mas mesmo assim você continua pecando? Você olha pra você e você pensa, cara, será que o problema é comigo? Será que eu não deveria estar pensando isso, tendo um pensamento pecaminoso sobre alguém que eu vejo na rua ou sobre as pessoas que eu me relaciono, seja pais, amigos, familiares? Será que isso mostra que eu não sou salvo ou eu não tô tendo um verdadeiro encontro com Jesus? Calma aí, eu sei que a sua cabeça pode estar cheio dessas dúvidas, mas através desse vídeo eu vou te explicar por que quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a ter uma caminhada com ele, mesmo assim a gente vai continuar pecando e vai continuar tendo pensamentos pecaminosos. Então fica aí no vídeo que eu vou te ensinar como tudo isso funciona e como vencer, como ter uma vida realmente verdadeira com Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson e esse vídeo aqui faz parte de uma série de outros vídeos para você que começou a conhecer Jesus agora, para você que começou a caminhar na fé agora, ou se você já caminha e não sabe sobre algum assunto, tem vários vídeos nessa playlist que vão te ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Então já deixa seu like aí e deixa aqui embaixo também uma sugestão de algum vídeo que eu possa trazer aqui para vocês. O ponto é, o que será que acontece quando a gente aceita Jesus? Quando a gente começa a trilhar esse caminho com ele? O que acontece? A gente nunca mais vai ter tentações? A gente nunca mais vai cair no pecado? Agora nessa terra, não. Mas no futuro sim, a gente nunca mais vai ter uma tristeza, vai ter pecado na nossa vida. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a gente sim vai ter pecado batendo na nossa porta. A gente sim vai dar de cara com tentações. Mas quando a gente aceita Jesus, o que realmente muda é a nossa visão de como a gente vê o pecado, de como a gente vive nesse mundo. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Mas o que isso significa? Quando a gente aceita Jesus, a gente está aceitando o sacrifício dele na cruz. Porque a nossa condição humana é Deus, o pecado no meio e a gente aqui. A gente não consegue se conectar com Deus. Jesus morreu para anular esse pecado aqui e a gente poder se conectar novamente com Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente reconhece que só Ele pode nos conectar novamente com Deus e reconhece também o pecado. A gente passa a olhar o pecado de uma forma diferente. Mas isso que o versículo está dizendo aqui não significa que o pecado desapareceu da nossa vida. Ele vai estar aqui ainda, mas vai ser a forma como a gente olha para ele. Mas você pode estar com a dúvida então no seu coração. Por que o pecado não saiu da nossa vida? Então, por que ele continua na gente? Essa vontade de pecar continua na gente? Porque a nossa condição nesse mundo, no planeta Terra aqui, Deus ele não vai tirar todo o pecado dessa terra. O único lugar onde não vai ter pecado vai ser na eternidade com ele. Mas aqui na Terra, nessa condição que a gente tá vivendo em meio ao pecado. O pecado está no nosso coração. E quando a gente aceita Jesus, a gente reconhece esse pecado para que a gente possa não pecar novamente. Então nessa terra não tem como, a gente vai ter que viver fugindo do pecado. E em Romanos 7,19, Paulo dá uma liçãozaça aqui pra gente, está escrito o seguinte: porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse sim eu faço. O que Paulo está mostrando pra gente aqui? Para quem não conhece, Paulo foi um dos maiores pregadores do Evangelho de Deus, espalhando o Evangelho de Deus, logo após que Jesus morreu. E mesmo assim, ele tendo todo esse cargo, digamos assim, essa sua autoridade, ele continuava lutando com o pecado. Nesse versículo aqui ele está falando que o coração dele não queria fazer o bem, mas ele lutava para fazer. Mas o coração dele queria fazer o mal. E ele lutava para tentar não fazer também. Então quer dizer que tem aquela luta ali entre o bem e o mal no nosso coração. O importante é que quando vinha esses pensamentos, quando vinha a tentação, você tem que olhar para Cristo, olhar para Jesus, porque é Ele que nos livra desse pecado. E qual que é a única solução para poder vencer o pecado? Para poder vencer essa tentação? Que você não pode piscar, que você está com vontade de cometer esse pecado? Qual que é a solução? A solução é que eu e você, por nossas forças, a gente não vai conseguir vencer o pecado. Paulo, ele fala que a gente tem que fugir do pecado. Eu gosto de falar isso aqui. Se o pecado está vindo de frente com você, você corre para o outro lado, porque a gente não vai conseguir lutar e vencer ele. A Bíblia diz em Tiago 4,8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Porque quando Deus está próximo da gente, aí sim a gente é forte. Aí sim a gente para de dar lado pro pecado na nossa vida. Se a gente está orando, se a gente está lendo a palavra, se a gente está buscando comunhão com as pessoas que adoram a Deus, a igreja de Deus mesmo, não tem muito espaço para o pecado. Você começa a se distanciar de momentos que você vai pecar, você começa a se distanciar de amizades que vão te levar para baixo, você começa a se distanciar de consumir coisas que te levem a pecar. Então preencha o seu vazio do seu tempo com coisas de Deus. Se aproxima cada vez mais dele. Ora. E olha, se mesmo assim você pecar, agora que você aceitou Jesus é diferente.
Agora é que você sente que você pecou e você quer se arrepender. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A vida cristã, ela não é uma vida que você tem que ser perfeito. Mas a vida cristã é uma santificação, é um processo, um caminho de santificação para a eternidade, nós sim, para a gente ter a perfeição com Deus. Mas aqui é uma vida de santificação. Você vai pecar, mas você vai ter um pensamento que você vai olhar e vai se arrepender. Que você vai pensar: Deus, me perdoa por favor, que eu não quero mais cometer esse pecado. É esse pensamento que você tem que ter. E não tenha medo de você estar achando que será que eu vou ser salvo? Será que eu será que com esses pensamentos que eu tenho na minha cabeça, eu tenho realmente Jesus no meu coração? Cara, se você tem o peso do pecado no seu coração, quando você pecar, você sentir aquele peso e se arrepender dele, Jesus está com você. Então se arrependa. O que ele disse para a prostituta lá em João 8, se não me engano: seus pecados estão perdoados. Então vá e não peque mais. Ele perdoa os nossos pecados e orienta a gente para não pecar mais. E uma reflexão que eu peço para vocês fazerem: pensa profundamente agora. Você está sendo escravo do seu pecado? Você está pecando e gostando? Ou você está pecando e se arrependendo? E não é aquele arrependimento não, tipo: eu pequei, Deus, por favor, me perdoa. Não. É o arrependimento que você sente um lixo por estar pecando. Um arrependimento que você se sente culpado de estar pecando. Mas deixa eu te falar, se você sente esse verdadeiro arrependimento, teu pecado já foi perdoado. Jesus morreu na cruz por você. Em Romanos 8:1: agora, pois, já não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. O que não importa é você continuar lutando e fugindo do pecado. Deixa eu fazer uma oração com você. Deus, muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela sua palavra maravilhosa, pelo seu plano de vida maravilhoso que o Senhor tem para nós, através da vida de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e foi preparar lugar para a gente morar na eternidade. Mas o que eu agradeço aqui é pelo seu sacrifício, Deus, por morrer pelos nossos pecados e nos dar mais uma oportunidade de nos conectarmos ao Senhor, de nós termos comunhão novamente com o Senhor. Nos ajuda, nos dá um coração cada vez mais arrependido, para a gente se arrepender, para a gente sentir o peso do pecado, mas nos arrependermos e saber que o Senhor já perdoou o nosso pecado. Que não venhamos ser pessoas safadas que pecamos e simplesmente brincamos com o seu sacrifício na cruz. Não, nós somos cristãos lutando para cada vez mais estar mais próximo do Senhor. Mas quem nos leva até ti é o Senhor mesmo, através da vida de Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com alguém, com aquele seu amigo que precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos partilhar o Evangelho. Vamos falar de Jesus. Um beijo, até mais e tchau.